Boa tarde, queridos amigos, irmãos, confrades. Estamos de volta para darmos continuidade ao estudo do livro Consolador, do Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier. Rogamos a presença dos amigos espirituais, auxiliando-nos no entendimento do conteúdo hoje apresentado, e aproveitamos para expressar a nossa gratidão a esses dois irmãos queridos, que fazem parte da história de todo espírita e que, numa sintonia muito afinada, deixaram para nós outros não apenas esta obra tão rica, mas todo um acervo de conhecimentos inerentes ao espírito, além do exemplo concreto de solidariedade e abnegação. Hoje daremos continuidade às questões que tratam de união, incutidas no tema amor, no ambiente da religião, último aspecto estudado do livro. Que seja o olhar misericordioso de Jesus a nos inspirar nesses momentos tão fecundos. A primeira questão de hoje é a de número 327. Se todos os seres possuem a sua alma gêmea, qual a alma gêmea de Jesus Cristo? Responde o benfeitor. Não julgamos acertado trazer a figura do Cristo para condicioná-la aos meios humanos, num paralelismo injustificável, porquanto em Jesus temos de observar a finalidade sagrada dos gloriosos destinos do Espírito. Nele cessaram os processos, sendo indispensável reconhecer na sua luz as realizações que nos compete atingir. Representando para nós outros a síntese do amor divino, somos compelidos a considerar que de sua culminância espiritual enlaçou no seu coração magnânimo, com a mesma dedicação, a humanidade inteira, depois de realizar o amor supremo. Bem lúcida essa resposta do benfeitor, lembrando-nos a condição de Jesus. Condição de alvo, de objetivo, de finalidade sagrada dos gloriosos destinos de todos nós. Não podemos, portanto, utilizá-lo num comparativo às nossas necessidades no processo evolutivo. Se recordarmos a questão 277, que já tivemos a oportunidade de estudar, Emmanuel afirma que de todos os que já passaram pelo nosso orbe, apenas Jesus se elevou em linha reta para Deus, sem desvios, sem quedas. E não esqueçamos, ele é o verbo do princípio. Já era colaborador na criação excelsa há 4 bilhões e meio de anos. Emmanuel, na personalidade de Públio Lentulus, teve a oportunidade de ouvir de Jesus no encontro narrado no capítulo 5 do livro Há 2000 anos. Só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da criação. O amor que nós temos dificuldade de desenvolver, Jesus alcançou sua plenitude e estende a toda a humanidade. Nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, Psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 21, intitulado Amor. O amor, sem dúvida, é hálito divino fecundando a vida, pois que sem o amor a criação não existiria. Nos vórtices centrais do universo,
O amor tem caráter preponderante, como força de atração, coesão e repulsão, que mantém o equilíbrio geral. O amor é tudo. Resume-se em amar. O trânsito das exteriorizações em que se expressa é caminho para suas próprias culminâncias. Questão 328. Perante a teoria das almas gêmeas, como esclarecer a situação dos viúvos que procuram novas uniões matrimoniais, alegando a felicidade encontrada no lar primitivo? Responde o mentor. Não devemos esquecer que a Terra ainda é uma escola de lutas regeneradoras ou expiatórias, onde o homem pode consorciar-se várias vezes sem que a sua união matrimonial se efetue com a alma gêmea da sua, muitas vezes distante da esfera material. A criatura transviada, até que se espiritualize para a compreensão desses laços sublimes, está submetida no mapa de suas provações a tais experiências por vezes pesadas e dolorosas. A situação de inquietude e subversão de valores na alma humana justifica essa provação terrestre, caracterizada pela distância dos espíritos amados, que se encontram num plano de compreensão superior, os quais, longe de desdenharem as boas experiências dos companheiros de seus afetos, buscam facultar-lhes com a máxima dedicação, de modo a facilitar o seu avanço direto às mais elevadas conquistas espirituais. Encontramos na fala de Victor Hugo, no Diário dos Invisíveis, através da psicografia de Zilda Gama, a superlativa felicidade terrena, só comparável com a que existe na consciência nívea dos justos ou redimidos, reina onde há o amor recíproco, sincero, profundo, abnegado, absoluto, indestrutível. E esse só vibra nos espíritos afins, que se tornam iguais como as asas de um mesmo pássaro, que o elevou onde só pode atingir o pensamento dos encasulados na matéria, e o distanciam, menos do firmamento, ao passo que o afasta mais do solo. Mas entendendo que o nosso mundo é de expiações e provas, muitos matrimônios, assim como em outras relações, agregam desafetos do passado, que precisam ajustar os sentimentos. São uniões desafiadoras e nós devemos fazer um esforço para não desistir delas, pois estaremos apenas procrastinando esses ajustamentos necessários para a evolução do espírito. Novamente trazemos Joana de Ângeles, agora no prefácio do livro Amor, Imbatível Amor, também psicografia de Divaldo Franco. Criado um espírito simples para adquirir experiências a esforço próprio e renascendo para aprimorar-se, as realizações se transferem de uma para outra vivência, dando curso aos impositivos da evolução, que enquanto não viger o amor, se imporão através dos processos aflitivos.
Questão 329. Os espíritos evolutivos, pelo fato de deixarem algum amado na Terra, ficam ligados ao planeta pelos laços da saudade? Responde o benfeitor. Os espíritos superiores não ficam propriamente ligados ao orbe terreno, mas não perdem o interesse afetivo pelos seres amados que deixaram no mundo, pelos quais trabalham com ardor, impulsionando-os na estrada das lutas redentoras, em busca das culminâncias da perfeição. A saudade nessas almas santificadas e puras é muito mais sublime e mais forte por nascer de uma sensibilidade superior, salientando-se que, convertida no interesse divino, opera as grandes abnegações do céu, que seguem os passos vacilantes do espírito encarnado, através de sua peregrinação expiatória ou redentora na face da terra. Lembram da fala de Chico Xavier, inserida no livro Entender Conversando, que citamos a semana passada? Não há ruptura de laços entre os que se amam no infinito do espaço e na eternidade do tempo. Leon Denis, no capítulo 9 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, falando dessa condição de espíritos evoluídos, tentando guiar os seus semelhantes, numa proposta que alcança a coletividade planetária, explica que pouco a pouco a alma se eleva e conforme vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Sente-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes. Comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário. Elevando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços pujantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. O seu adiantamento é obra sua. Nenhuma fatalidade o oprime, salvo a dos próprios atos, cujas consequências nele recaem. Mas não pode desenvolver-se e medrar senão na vida coletiva, com o recurso de cada um e em proveito de todos. Quanto mais sobe, tanto mais se sente viver e sofrer em todos e por todos. Na necessidade de se elevar a si mesmo, atrai a si, para fazê-los chegar ao estado espiritual, todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveram. Quer fazer por eles o que por ele fizeram os seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que o guiaram na sua marcha. Questão 330. Somente pela prece, a alma encarnada pode auxiliar um espírito bem-amado que a antecedeu na jornada do túmulo? Responde o mentor. A oração coopera eficazmente em favor do que partiu, muitas vezes com o espírito emaranhado na rede das ilusões da existência material. Todavia, o coração amigo que ficou aí no mundo, pela vibração silenciosa e pelo desejo perseverante de ser útil ao companheiro que o precedeu na sepultura, para os movimentos da vida, nos momentos de repouso do corpo, em que a alma envolvida pode gozar de relativa liberdade, pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, despertar-lhe a vontade no cumprimento do dever, bem como orientá-lo sobre a sua realidade nova, sem que a sua memória corporal resista o acontecimento na vigília comum. Daí nasce a afirmativa de que somente o amor pode atravessar o abismo da morte.
Nas obras da codificação espírita e em muitas obras subsidiárias, fala-se da eficácia da prece proferida para auxiliar irmãos desencarnados. Na questão 665 do Livro dos Espíritos, nós coletamos: se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhe dirigis por aquele que vos inspira afeição constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Daí resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e no outro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim, obedientes à lei de amor e de união de todos os seres. Lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 38, falando da prece aos espíritos necessitados, expõe: as nossas preces ardentes são como um jato luminoso que os esclarece e vivifica. É-lhes agradável perceber que não estão abandonados a si próprios na imensidade, que há ainda na terra seres que se interessam pela sua sorte e desejam a sua felicidade. E quando mesmo esta não possa ser alcançado por preces, contudo elas não deixam de ser salutares, arrancando-os ao desespero, dando-lhes as forças fluídicas necessárias para lutarem contra as influências perniciosas e ajudando-os a subirem mais alto. Emmanuel também nos esclarece a possibilidade de, no desdobramento pelo sono, irmos ao encontro dos nossos afetos desencarnados, podendo aproveitar a oportunidade para auxiliá-los quando necessário, demonstrando que o sentimento de afeto, de amor, continua e aproveita os meios possíveis para os encontros. Os instrutores da humanidade, no Livro dos Espíritos, na questão 403, corrobora essa possibilidade. Vejamos. Nisso que chamais sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Nós, encarnados, não esqueçamos, somos agentes dos dois planos da vida. Questão 331. Como devemos interpretar a sentença: há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus? Responde o mentor: almas existem que, para obterem as sagradas realizações de Deus em si próprias, entregam-se a labores de renúncia, em existência de santificada abnegação. Nesse mistério, é comum abdicarem transitoriamente as ligações humanas, de modo a acrisolarem os seus afetos e sentimentos
em vidas de ascetismo e de longas disciplinas materiais. Quase sempre, os que na terra se fazem eunucos para os reinos do céu, agem de acordo com os dispositivos sagrados de missões redentoras, nas quais, pelo sacrifício e pela dedicação, se redimem entes amados ou a alma gêmea da sua, exilados nos caminhos expiatórios. Numerosos espíritos recebem de Jesus permissão para esse gênero de esforços santificantes. Porquanto nessa tarefa, os que se fazem eunucos pelos reinos do céu, precipitam os processos de redenção do ser ou dos seres amados, submersos nas provas. E, simultaneamente, pela sua condição de evolvidos, podem ser mais facilmente transformados na terra em instrumentos da verdade e do bem, redundando o seu trabalho em benefícios inestimáveis para os entes queridos, para a coletividade e para si próprios. É importante entendermos que a citação de Jesus não deve ser interpretada literalmente. Jesus fala sobre um outro tipo de eunuco, aquele que pratica o celibato para se dedicar exclusivamente à vida religiosa, ao reino dos céus. Diz-nos ainda Emmanuel, agora no livro Vida e Sexo, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 23. Esses eunucos, porém, muito ao contrário do que geralmente se afirma, não são criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em climas de negação da vida. Conquanto abstêmios da emotividade sexual, voluntária ou involuntariamente, são almas vibrantes, inflamadas de sonhos e desejos, que se omitem, tanto quanto lhes é possível, no terreno das comunhões afetivas, para satisfazerem as obrigações de ordem espiritual a que se impõem. Celibato e abstinência, em qualquer forma de expressão, constituem tentames louváveis do ser, experiências de caráter transitório, nos quais a fome de alimento afetivo se lhes transforma no imo do coração em fogo purificador, acrisolando-lhes as tendências ou transfigurando essas mesmas tendências em clima de produção do bem comum, através do qual, pela doação de uma vida, se efetua o apoio espiritual ou a iluminação de inúmeras outras. Nas duas falas do nosso querido benfeitor, observamos o caráter de certas renúncias, o caráter de beneficiar a tantos outros, beneficiar muitas vezes uma coletividade. Não por acaso essa questão foi classificada por Emmanuel no conteúdo que trata de união. Com essa questão, meus amigos, concluímos esse conteúdo. Ainda abordando o amor, falaremos agora de perdão. E a primeira questão dentro do novo tema é a de número 332. Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? E a resposta de Emmanuel: nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico.
Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes? Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no tribunal da justiça divina são resgatados nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se cedo ou tarde pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. A lei que rege o universo é a lei de amor. Seria contrária a essa lei a ideia de condenação eterna. A lei de reencarnação é a expressão da misericórdia de Deus, nosso Pai, criando sempre a oportunidade para que nos redimamos dos nossos erros e avancemos no caminho da evolução. Vejamos alguns recortes das palavras de Martins Peralva sobre este tema no livro Pensamento de Emmanuel, capítulo 24, intitulado Perdão. O perdão, no conceito das religiões não reencarnacionistas, significa apagar faltas, limpar a alma do pecado, ou seja, do mal praticado, eximir de responsabilidade. Nos termos do perdão teológico, aquele que ofendeu alguém e recebe absolvições humanas, fica com a estrada livre para novos desatinos. Há, como se vê nesse tipo de perdão, visível estímulo a novos erros, novos enganos, novas ilusões. O homem sente-se inevitavelmente estimulado a novas quedas, novas reincidências, com fatais prejuízos ao processo evolutivo, que se retarda no tempo. A conceituação doutrinária do Espiritismo em torno do tema perdão é bem outra, muito diversa, menos fácil, porém inegavelmente mais sensata, mais lógica. De acordo com os preceitos espíritas, não há perdão sem reparação consequente. Embora os próprios instrutores do mais alto lembrem a palavra evangélica que nos incentiva à integração com o bem, no apostolado da fraternidade, através do ensinamento "O amor cobre a multidão dos pecados", que representa a única força que anula as exigências da lei de Talião, dentro do universo infinito. Palavras do próprio benfeitor. Questão 333. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? Responde o benfeitor. A lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo, na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Vejamos a questão 999 do Livro dos Espíritos.
Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do Espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? E a resposta: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Emmanuel nos explica que o arrependimento abre portas à reencarnação, expressão do perdão de Deus, e também a oportunidade de anulação dos equívocos. E os benfeitores da humanidade, no Livro dos Espíritos, esclarecem que para esse mistério é necessário não apenas o arrependimento, mas também a expiação dos equívocos, que consequentemente acontece durante a reencarnação. Ainda na fala de Emmanuel, agora no livro Refúgio, fizemos alguns recortes na mensagem intitulada Problema do Perdão. A divina tolerância não constitui subversão da ordem no campo da justiça. O perdão do Senhor é sempre transformação do mal no bem, com a renovação de nossas oportunidades de luta e resgate no grande caminho da vida. Vejamos a Terra em sua função de escola de nossos espíritos endividados e reconheceremos a bondade celeste atuando de 1000 modos diversos, cada dia, no serviço de reajuste. Enquanto houver dívida em nossa marcha, haverá reajustamento pela dor. É que, sendo Deus, amor e sabedoria, nossas ofensas não lhe atinge a magnificência e o esplendor. Nossas faltas, atiradas à face do todo compassivo, são como borrifos de lama arrojados ao sol. Somos, porém, descendentes de sua luz, e por isso mesmo a justiça nos rege. A bondade infinita do Criador, ou daqueles que o representam, nos afaga e desculpa sempre. Entretanto, nossa consciência jamais nos perdoa. A lei do eterno equilíbrio em nós indica-nos o caminho da ascensão, quando nos achamos quites com os seus decretos de bênçãos, ou da reabilitação, se nos constituímos seus devedores. Questão 334. Antes de perdoarmos a alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Responde o benfeitor: quem perdoa sinceramente, falo sem condições, e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil, e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. A benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo 1 do livro Alerta, Psicografia de Divaldo Franco, expõe: quem perdoa ofensas adquire paz e propicia paz. Quem esquece o mal de que foi vítima, vitaliza o bem de que necessita. Nunca te faças inimigo de ninguém, nem aceites o desafio dos que se te fazem inimigos, sintonizando na faixa deles. Se não conseguires superar a injunção penosa que os teus inimigos criam, ora por eles e pensa neles com paz no coração. O inimigo é alguém que enfermou. Recorda de Jesus, que mesmo vítima indébita, perdoando, rogou ao Pai que a todos perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam a fazer.
Meus amados, encerraremos com essa questão o nosso estudo de hoje. Agradecemos a todos pela participação. Deixamos o convite para que continuemos esse convívio tão salutar, que engrandece a alma pelo objetivo que nos agrega, que é instruir-nos. Lembrando o Espírito de verdade numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E encerraremos com um pequeno verso de Casimiro Cunha, inserido no livro Abençoando o Nosso Brasil, com Jesus e por Jesus, no capítulo 4. Das instruções de Jesus, todas de beleza infinda, a do perdão sem cessar, certo há de ser a mais linda. Que tenham todos um fim de semana iluminado e sereno. Até a próxima semana.